Sou professor de matemática, formado em matemática, bacharel em ciência e tecnologia pela UF, graduando em engenharia química. Sobre lecionar, né? Sobre ser professor, você sempre teve essa tendência a ser professor, a dar aula? Como é que foi a sua primeira experiência de dar aula? Foi particular? Foi na universidade? Como é que foi? Eu me encontrei, gosto do que faço, apesar de ser trabalhoso, às vezes a gente encontra várias adversidades, né? A geração vem muito diferente, vem muito diferente. Ela tá muito tecnológica, às vezes isso atrapalha, às vezes isso ajuda. A galera fica se perguntando, precisa de matemática para poder programar? Um programador bom, ele necessariamente precisa ou não de matemática? Você usa muito? Muito demais. ChatGPT? Todas. As outras pessoas acham que a ferramenta serve só para dar resposta, mas não é, né? A ferramenta vai muito além disso. Então, se você souber utilizar a inteligência artificial de uma maneira correta, sabe, Mário? Boa, sejam todos bem-vindos a mais um Levi Talks. Hoje comigo um pouquinho gripado, me recuperando de uma gripe, mas estamos aqui de novo aqui para esse podcast onde a gente traz pessoas que têm alguma intersecção com tecnologia. E hoje a gente trouxe aqui especialmente para falar sobre matemática e lógica o matemático Jackson Júnior. Seja bem-vindo, Jackson. E aí, se apresente para a galera aí, Jackson. Bom, meu nome é Jackson Júnior, como o Levi já falou. Eu sou professor de matemática, formado em matemática, formado também em bacharel em ciência e tecnologia pela UFBA, graduando em engenharia química. Então já tive experiências bacanas, tanto na matemática em si, né? Mas também em outras áreas que, como o Levi falou, intersectam com a matemática. Então já trabalhei com lógica de programação, já trabalhei com matemática também dentro da engenharia, em pesquisas. Então a matemática ela está presente na minha vida desde os tempos de colégio, mas ficou mais forte de 2012 para cá. Então já tem um tempinho aí que eu já trabalho com matemática. 2012, 13 anos, cara, muita coisa. Jackson, conta pra gente um pouquinho, inclusive a matemática e para os programadores é uma coisa muito polêmica, né? Tipo assim, é muito polêmico para a galera no nosso meio, né, de desenvolvimento de software. A galera fica se perguntando, precisa de matemática para poder programar? Um programador bom, ele necessariamente precisa ou não de matemática? Isso é uma polêmica muito grande que normalmente o pessoal que é dev fica se perguntando. Primeiro, porque, obviamente, a base computacional é toda matemática, né? E segundo, porque é muito comum para a gente que é de programação, quando a gente está começando, até para desafio de emprego e tal, a gente resolve normalmente problemas que são de matemática, né? Tipo, um software que diga se um triângulo é retângulo, se é escaleno, entendeu? Então, é muito comum a gente fazer esse tipo de desafio com software, com algoritmo, para conseguir um trampo, ou para passar em uma vaga, ou até para aprender programação mesmo. É muito comum se usar esses exemplos matemáticos. Conta pra gente um pouquinho sobre sua trajetória profissional até aqui. Como é que você entrou na universidade e se encontrou na matemática? Como é que foi que aconteceu isso? Então, comecei lá com bacharel em ciência e tecnologia, foi quando a gente acabou se conhecendo. Sim. Então a gente já tem um tempinho bom de amizade aí, bem bacana. A matemática ela começou a aparecer desde quando, assim, na época de colégio, na época de jovem mesmo, sempre me encantava. Só que era só aquele encantamento de realizar exercícios, atividades, Você não já ia, era não ia bom em isso, matemática. mas não ia além, né? Não ia, Sim. não fazia uma pesquisa sobre por que tá fazendo aquilo, não perguntava muito. Eu acho que essa geração já vem diferente, ela já Sim. vem perguntando mais, né? Uhum. Nossa geração não tinha muito essa curiosidade, até por conta da dificuldade também de procurar esse conhecimento. Sim. Mas a matemática, a partir dessa. De quando eu me inseri no universo, né, na faculdade, num universo totalmente diferente do que eu imaginava, o cara vindo lá do interior e tal, não conhecia essa dinâmica. Então, a partir do momento que eu entrei na universidade, aí projetos como monitoria, que a gente trabalhou Sim. junto, Sim. você foi mestre da gente,
levando esse projeto até outras áreas da Universidade Federal da Bahia, né? Que era um projeto Sim, ali só que acontecia no nosso núcleo, no sim, bacharelado interdisciplinar Ciência e Tecnologia, mas a gente levou para a turma de álgebra, sim, galera que pegava álgebra linear, de engenharia, de ciência e computação e por aí vai. Então a gente fez, acho que, um network legal dentro da faculdade. sim. Então a matemática ali ela começou a demonstrar outra perspectiva. Uhum, Mesmo trabalhando, fazendo trabalhos dentro da engenharia, mais voltado para a área de logística, administração, utilizando uhum, muito, né, métodos computacionais que a gente vai falar lá sim, na frente. Mesmo fazendo isso, a matemática despertou algo em mim diferente. E aí eu comecei a ver a matemática diferente, e aí eu, pô, vou fazer algo diferente. Vou também, além da faculdade lá na engenharia, isso eu já tinha terminado, ciência e tecnologia, sim. eu vou também cursar aqui uma matemática. Já tem uma base legal, e eu lembro que o professor de álgebra, né, Evandro, ele que me incentivou, ele foi um grande incentivador. Pô, você leva jeito pra matemática, porque você saltar na engenharia. Eu lembro que acho que eu peguei, foi álgebra 1, né? Álgebra linear 1, Sim, tem a 1 e a 2. Eu lembro que eu fiquei com, questão de nota é o mínimo, mas é só sim. falar só pra o quanto me despertava diferente mesmo. Eu fiquei com 9,8 de média. Caramba. E isso para dentro da faculdade, com uma matéria dessa, que era vista, é complicada, E, né? e são matemáticos, só para contextualizar, galera. São matemáticos que dão aula para engenheiros, Isso, tá? Então, tipo, a perfeito, gente fazia engenharia, perfeito, mas eram matemáticos dando aula, então é perfeito. num nível Exato. diferenciado. Então, o Evandro, ele me incentivou bastante. Ele só, será que não dá pra você ir atrás, tal, de outra coisa? Aí foi a partir daí que surgiu, né, deu do alarme. E Sim, aí eu comecei a fazer matemática, à distância mesmo. E aí era UFBA, outra faculdade e tal. Comecei a trabalhar, a lecionar, paralelamente com a engenharia. E aí comecei sim, a lecionar desde 2000 e... Lecionar mesmo em colégio desde 2014. Mas antes disso eu já sim. fazia trabalhos mais em colégios, cursinhos pré-vestibulares e etc. desde 2014. Então eu comecei a levar mais a sério. Caramba. E aí passei por várias etapas. Hoje eu sou servidor público, né, do estado Sim, e trabalho também nas redes privadas. sim. Faço minhas aulas, tenho meu As cursinho, duas coisas como professor isso, como de professor. Aí matemática. a engenharia Sim, sendo deixada um pouco de lado. sim, Então a matemática aí já tomou conta de vez da minha vida. Por fim, hoje eu tô faço mestrado, né? sim. Profissional em matemática na UFS. Hum, Então aí agora tu já começa a enxergar a matemática com outra perspectiva, diferente daquela que eu comecei a sim, enxergar quando entrei na universidade. Então, o sim, mestrado, por ser profissional, né? sim, Ele já dá uma sensação diferente. Então, o mestrado profissional é diferente daquele mestrado em educação. sim. É um mestrado voltado mais para a linguagem que a gente vai utilizar na escola, o Uhum, porquê a gente ensina determinado assunto. sim. E dentro da universidade a gente está fazendo muita ligação da lógica de programação Caramba. com a matemática também. Inclusive, vai ser uma das disciplinas desse próximo semestre que vai trabalhar bastante. A gente vai conversar aqui mais pra Sim. frente sobre isso aí. Jackson, você acha que então o que te atraía na engenharia era mais a matemática? Ou você também curte a engenharia, assim? Tem algo na engenharia que ainda te encanta? Com certeza. Assim, não que eu não despreze a engenharia, pelo contrário, sou apaixonado também. Mas o que está por trás da engenharia, aquela Sim, matemática, o que está por trás sim, também da lógica de programação, né? Como você sim, falou, o dev, ele precisa ter o conhecimento, sim. nem que seja nessa, o Básico, básico exato. da matemática. É tanto que para você ensinar uma programação, lógica de programação para um garoto, o primeiro que você fazer é buscar exemplos matemáticos. Não, Para a fazer primeira com. coisa que ele aprende é a tabela verdade, que já Exatamente. é Pronto. matemática Que é pura. raciocínio lógico puro, né? Exato. Então, eu acho que a engenharia, agora sim, a matemática trabalhada só por matemática, eu não gosto. Sim. Eu gosto de trazer a matemática Você gosta de e de aplicações. aplicação. Então, a matemática raiz, ela é bem interessante, gosto de trabalhar, mas eu não gosto de deixar de lado a aplicação. Aplicação, sim. Passei por um momento agora, reavendo a matéria de cálculo agora no mestrado, só que é um cálculo mais, Sim, mais puxado, né? diferenciado. Diferenciado, né? Aquele cálculo. Tem o cálculo diferencial e Isso, tem o cálculo diferenciado, que é diferenciado. para o Então, nível de passando mestrado, agora sim. na última etapa,
A professora, você é do nosso mestrado profissional, só vou trabalhar a prova não, bora fazer um seminário. E dentro desse seminário a gente trabalhou com achar ponto de inflexão, toda aquela Sim, parte, lembra de, sim, de cálculo lá da faculdade? sim. Então a gente trabalhou com essa parte de máximo e mínimo. E Uhum. aí eu trouxe exemplos bem práticos para deixar claro que Sim. a gente não resolve aquilo à toa. Uhum. Então a matemática ela está presente em diversos campos. Sim. Então, vamos só citar um exemplo bem básico, né? Se eu trabalhar com velocidade média, é a derivada, né, do Sim. espaço em relação ao tempo, a aceleração é a segunda derivada. E aí trabalhei esses pontos, foi bem interessante, bem legal. Aí é só para deixar claro que eu não gosto de ter só a matemática por ter a matemática. Eu quero saber onde é que ela é aplicada. Eu acho que Sim. isso facilita não só para mim, como matemático, mas também para o aluno, né? A Que a visualização, visualização né? ela expande, né? É. Não só para o aluno, até para aquela pessoa também que não tem conhecimento nenhum, tem conhecimento Hum. zero em matemática, mas só dele estar vendo Sim. que aquilo é aplicado em determinada situação é interessante. A gente estava estudando teoria dos números, né? Que inclusive é um dos caras que eu sou fã. E aí a gente parou um pouco a aula lá para começar sobre os números primos, por exemplo. Sim. A Que aplicação que esse cara tem, tá ligado? Na programação mesmo, isso é demais, de demais, demais. na computação é fora do Sim. normal. E muita gente acha, número primo é aquele que divide por ele mesmo, com exceção do um. Não, não é apenas isso, né? E a gente faz É isso, ó. isso. Você que é dev, que está aprendendo, número primo cai em muita prova de computação. Então, Verdade. estudar número primo é extremamente importante. Mas legal, É muito isso. bom isso, cara. Muito bom esse lance de você querer sempre aplicar. Eu acho legal no ensino, principalmente, porque muita gente, eu acho que a gente que tem uma certa, principalmente você, mas a gente que tem uma certa preocupação em ensinar, tem que entender que nem sempre a matemática por si só é o que tem interesse, né? O aluno nem não necessariamente quer virar matemático. Perfeito. Então, às vezes o aluno ele quer ser programador, mas ele não sabe que existe esse link, né? Ele, Exato. quando está ali no ensino médio, ele não sabe que existe esse vínculo extremamente forte entre a matemática e a computação, por exemplo. Então, trazer essas aplicações práticas para a sala de aula, eu acho que desperta o interesse na matemática, por mais que não seja ali, talvez, O foco, né? um futuro matemático, Isso, exato. isso. Mas eu acho que é interessante trazer essas aplicações por causa disso. O engenheiro ele tem que saber o que tangencia a matemática ali na otimização, na fábrica, né, na indústria, no processo Isso. industrial e tudo mais. Enfim, eu acho bacana essa sua atenção à aplicação, principalmente na parte de ensinar. Eu acho isso muito interessante. Você fez Universidade Federal e você escolheu engenharia química para seguir ali. Teve algum motivo para escolher engenharia química ou foi porque você ainda não tinha se encontrado na matemática? Não tinha me encontrado, e aí era uma das áreas. Pesquisei bastante, então, área que envolvia processo industrial, Sim, tal, bem complexo, bem, inclusive. bem complexa. Mas era uma engenharia que eu tinha interesse de conhecer e não me arrependo. Bem legal, muito interessante, não me arrependo em momento nenhum. É uma área também que bem devasta, apenas os caminhos da vida levaram para Você zerou a engenharia química, né? outro lugar. Fez tudo que tinha para fazer de engenharia química, zerou todas as disciplinas. Aí, Maravilha. aí os caminhos levaram para outro lugar, mas Sim, aplico bastante, aplico bastante. É tanto que em algumas situações na rede estadual eu leciono química também. óbvio. Aí eu Você junto tem o experiência útil com ao o tema. agradável, né? Sim, sim, Então sim. trabalho dentro, chamam bem a matemática para Sim. dentro da disciplina e acabo levando também o conhecimento da engenharia, né? Muito Que é bom. muito bacana, muito bacana. Não Isso me é arrependo muito bom. em momento nenhum. Isso te ajuda na hora de orientar os Com alunos? certeza, Os alunos te perguntam, o que que faz o engenheiro com químico? O certeza. que que isso é curiosidade na E sala de aula? na verdade, não só engenharia química, né? Que a gente que estuda Sim, engenharia por estar estudando no mesmo sim, universo, no sim, mesmo polo ali. sim.
Então você pega aqui dentro da UFBA, você estuda na Politécnica, você tem Sim, contato com todas as engenharias, né? sim, sim. Então você acaba meio que tendo um Conseguindo conhecimento ajudar, orientar, prévio assim sim, do que é uma engenharia elétrica, do que se trabalha um sim, engenheiro mecânico, sim. um engenheiro de computação, A né? gente acaba pegando, né? Isso, Sempre tem disciplina. em comum, A tal. engenharia química tem ali mecânica dos sólidos, que é da Isso, engenharia civil, tem uma do perfeito, departamento de elétrica, sempre perfeito. tem, né? Que é métodos Métodos computacionais, que é o processamento de computacionais, dados, exato. métodos matemáticos na engenharia, que é o cálculo Sim, numérico. Então sim. tem sempre uma relação bacana e acaba que você troca fazendo esse network, né? E Uhum, trabalhando também na área prática, você se dá sim, com várias engenharias. Aí, então, acho que eu consigo não só falar da engenharia química, mas também trazer um pouco, assim, as outras engenharias para quem me pergunta, para sim, quem... sim, E sempre digo, velho, que a universidade, todo o meio acadêmico, né? Tá sim, aberto para você ir lá, conhecer, sim, pesquisar. Então, um dev que tá. Um cara que quer ser dev, né? sim, Ele tem fonte suficiente hoje em dia para pesquisar. Não precisa nem sair de casa, né? sim. Hoje ele tem um universo aí dentro É, das redes que é ele isso mesmo. consegue ter o conhecimento quase que 100% Sim. do que é a área, né? Não vou botar 100% que só a prática validar aquele conhecimento final mesmo. Mas Uhum. é isso, acho que eu sempre estou tentando trazer esse menino, esse jovem, eu até falo para ele que às vezes não é só a universidade, né? Tem outros meios Sim, sim, que ele sim, pode garantir, sim, então curso claro. técnicos Sim, e por aí vai. Então sim, eu faço esse trabalho também trazendo o pensamento lógico, né? Que a gente vai falar um sim, pouquinho dele. Que sim. tá presente em qualquer momento. Né? Você pensar logicamente, você tá pensando em matemática, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. E sobre lecionar, né? Sobre ser professor, você sempre teve essa tendência a ser professor, a dar aula? Ou você foi se descobrindo professor? Como é que foi a sua primeira experiência de dar aula? Foi particular? Foi na universidade? Como é que foi? Desde garoto eu sempre tive essa facilidade. Sim, Então, mesmo na escola, no ensino médio, eu já ajudava. ajudava a galera, já pegava a chave do colégio para dia de sábado a gente se reunir Porra, muito legal. e fazer o trabalho. Então, era eu e outra colega, que fazia esse trabalho com nossos colegas, né? Sim, Então, sempre ali eu já tinha. Não saberia ainda se seria professor, sim, mas sempre fiz esse trabalho. E aí, como eu já falei, as coisas foram se conectando. Teve aquele estralo do professor de álgebra sim. linear e acabou que eu me encontrei. Que eu me encontrei. Legal, Gosto muito do que bom. faço, apesar de ser trabalhoso, às vezes a gente Sim, encontra várias adversidades, né? Mas é normal pela idade, e pela outra, a geração vem muito diferente, vem sim. muito diferente, ela tá muito tecnológica, às Uhum, vezes isso atrapalha, às vezes isso sim, ajuda, então a gente vai também tocar nesse tema bastante importante, eu acredito que a gente vai tocar. sim. Então é isso, eu sempre quis, depois que eu comecei a inserir, eu sempre quis falar da importância do estudo, Sim, de você, não de estudo, não falo nem de estudo só, você só vai se dar bem na vida se estudar, não é isso que eu tô falando. uhum. Tô falando da questão do conhecimento, que ele é importante. E ele vai abrir portas. Que não, Então, não, não precisa necessariamente ser pela universidade, isso, né? Uma perfeito. pessoa, uma pessoa que não conseguiu entrar na universidade, isso eu digo para muito para os devs também. Tem muito dev, inclusive eu sou próximo de mais pessoas que são devs e não têm universidade do que os que têm. Você entendeu? Então, pelo menos a minha experiência pessoal com devs eu conheço mais devs que não têm graduação, não passaram pela universidade, do que os que têm. E eu costumo dizer para a galera muito assim, cara, vocês não precisam entrar na universidade Perfeito. para estudar o que é a É universidade. isso. Se você chegar e abrir a grade de engenharia da computação ou ciência da computação da Universidade Federal, você vai conseguir ver todos os livros, a grade inteira, você vai conseguir ter Perfeito. acesso a tudo, inclusive plataformas que têm material, provas, que têm lista de exercício. Então, eu acho que para quem não tem experiência acadêmica, Isso. talvez pelo menos pegar alguns livros e ter a experiência de ter uma leitura, né, mais densa, mais Isso. teórica, para isso trazer um embasamento que falta, né, para a pessoa que só tem a prática, né? Talvez isso ajude e não necessariamente a pessoa precisa passar pela universidade, né? Mas
talvez buscar essa leitura ajude já bastante. Perfeito. É como eu falei, né? Questão do. Sim, Não é questão de você atrelar o estudo a uma carreira de sucesso e tal. Agora também você não pode deixar de dizer para jovem, para quem quer inserir, sim. para quem quer inserir nesse meio. E nunca é tarde. Sempre, Uhum, sempre há chance de você buscar outras coisas para estudar. Agora você tem que deixar claro que o estudo é que vai te dar o conhecimento. sim, sim. Eu garanto para você, beleza. Tem dev que não tem a formação acadêmica, Exato, mas ele estuda pra caramba. exato. Então ele tem que buscar. Exatamente. Nada vai cair do céu, né? Então se você ficar deitado, sentado esperando cair alguma coisa, você não vai. Então você tem que buscar, tem que ir buscar o além, como você falou. Às vezes essa base teórica, o cara tem Uhum. lá, tem um livro, tem a fonte para Sim, ele buscar. Então ele sim, buscando essa base teórica, mesmo que ele já seja fera na prática, sim. a prática dele vai se tornar diferente. É outra coisa. Então, acho que essa visão que eu também tento passar para os meus alunos, para eles enxergarem que o estudo não é fazer prova. Exato. Infelizmente, a prova é o método, é a seleção Acaba, que ela foi inserida na sim, sociedade e tem que ser, e acabou, não, sim. não tem o que fazer, é ela. Mas o estudo vai além disso. Uhum. O É estudo é isso aí. o rapaz, o jovem ou a jovem perceber que a partir daquele conhecimento que ela vai adquirir, Sim, vai tornar uma pessoa diferente em qualquer ramo que ela escolher. sim. Eu sempre falo, ó, galera, a matemática, enxerga a matemática como algo que vai mudar a sua vida. Eu dou um Sim. exemplo lá, por exemplo. Você tá vindo para essa sala aqui, beleza. Você pode dar a volta, né? Para chegar nessa sala, você pode dar a volta, mas você tem uma reta a seguir, tem um caminho que é reto, né? Uhum. É a menor distância, não é para Sim, Euclides. sim. Para Euclides, viu? Entre dois pontos. Você vai escolher ir pela reta que tem a menor distância ou você vai dar a volta no colégio para entrar nessa sala? Você vai escolher a reta. Então você está Verdade. pensando em matemática, é lógica. Isso é raciocínio lógico. Sim, Então a pessoa que tem esse raciocínio lógico, que consegue enxergar que o estudo não é só para aprovação numa determinada situação na sim, prova, ela vai além. Essa aprovação vai ser consequência. sim. Então ela vai conseguir. Então E, acho que e talvez até, ainda entrando nesse pensar matemático e lógico, eu gosto muito de discutir, principalmente com os devs. Eu conheço muito dev que sabe muito ferramenta, né? Sabe muita ferramenta. Então, sabe, por exemplo, se eu perguntar como é que eu ordeno um array em Python, né? Como é que eu ordeno um array em JavaScript, a pessoa vai saber o método exato. Só que eu acho que também é necessário, à medida que você vai se aprofundando na técnica, você também procurar entender o porquê algumas coisas são da forma que são, né? Então, tipo, existem algoritmos de ordenação que são específicos e que são otimizados por causa da uhum, matemática, inclusive, eh, e descobrir o porquê que a pessoa que criou aquela teoria, ela chegou naquela na conclusão. conclusão, né? Talvez isso ajude a pessoa até a assimilar melhor, né? E entender o porquê que as coisas são daquele jeito. E Perfeito. até discutir, discordar ou melhorar, E isso aperfeiçoar, né? aperfeiçoar. Então, esses conceitos que são intrínsecos da programação e que são dados pela matemática, e os principais exemplos, inclusive você que é dev, que está estudando para passar em algum processo seletivo, principalmente na gringa, aqui no Brasil a gente tem também, mas principalmente na gringa, ou você que está na universidade, principalmente algoritmos de ordenação, quicksort, bubble sort, enfim, existem vários algoritmos de ordenação, e esses algoritmos são dados via conceitos matemáticos, inclusive, eles caem muito, né, em provas e em processos seletivos. Então, estudar o porquê, o motivo daquele algoritmo ser otimizado, os gráficos que a gente faz, inclusive, quando a gente fala sobre complexidade de algoritmos, por exemplo, a gente fala sobre gráficos O de n, O de n ao quadrado. Então, são sempre referências a quanto mais dados eu boto para processar, ali mais tempo vai levar. Em qual ordem de grandeza isso vai acontecer? Então, a otimização de algoritmos é sempre isso, é matemática pura, né? Então, a gente plota no gráfico ou já imagina o comportamento daquele algoritmo de acordo com o gráfico matemático, inclusive. Perfeito. Eu queria saber de você, baseado também nisso, qual a importância que você vê, além desse exemplo que eu dei,
desses conceitos matemáticos e lógicos, né? Assim, para qualquer carreira, não só para computação. Você vê importância, por exemplo, em algumas outras profissões para a pessoa aplicar esses conceitos matemáticos e lógicos? E qual exemplo você pode dar? Com certeza, com certeza. Vou falar para mim que eu sou professor, Sim, independente de ser matemático ou não. Eu, como professor, atuando como professor, para eu planejar uma aula, eu tenho que ter conhecimento matemático, conhecimento prévio de raciocínio lógico. sim, Eu não vou, por exemplo, eu não vou aqui começar uma aula de função quadrática, função sim, polinomial do segundo grau, falando das raízes primeiro. sim, Não. Como é que o aluno vai perceber? Ele vai aprender como? Se ele sim, aprender raízes, mas o que é uma função quadrática? Quais são os termos que a compõem? sim. Como é o comportamento do gráfico, né? O gráfico Uhum. dela. Então, por que essa raiz? Por que eu vou encontrar essas raízes? O que é raiz de uma função? Então, eu tenho que organizar, né, A certinho construção do a construção do conhecimento. conhecimento. Então, sem raciocínio lógico, eu não daria minha aula. Posso trabalhar também em áreas administração. O cara que vai trabalhar em administração. O cara vai trabalhar em administração e não pensar em raciocínio lógico, coitada da empresa que esse cara tiver inserido, né? Que essa pessoa tiver inserido. Então, não só na matemática, na engenharia. Engenharia a gente já deu vários exemplos, né? Mas a gente vai Sim. falar dela A parte de melhor. administração, acho que eles têm bastante coisa relacionada a fluxo de processos que Sim, eu acho que é perfeito. muito parecido Eu, com raciocínio eu, les- lógico, matemático. eu leciono lá porque o nosso colégio é técnico Sim, e à noite me deram a obrigação quase de lecionar economia e mercado para a turma de muito administração. bom também. E aí, pai, o trabalho da gente, professor, às vezes, né, tem as suas adversidades, eu já tinha tido uma experiência bacana na Sim, engenharia, dentro das matérias optativas de pegar, eu peguei duas de economia. sim, Então, já sempre gostei dessa parte de gestão. Peguei uma de gestão e duas de economia. Então eu consegui aplicar lá com eles. muito Claro que de legal. forma que é um curso técnico, né? Sim, Então, e a galera, o público não é só jovem, então a galera que sim, já volta para faculdade, para o colégio, e tal. sim, Então eles encaram o curso bem com seriedade. E aí acabei trabalhando questão de fluxo de caixa, caramba, conhecimento de inflação. sim, Então tudo isso trazia um pouco aí do raciocínio lógico, da matemática sim, dentro da administração. Eles até falavam, muito bom. professor, eu entrei no curso pensando que não ia ter matemática. Eu, não, pai, matemática está presente em tudo. Você olha na medicina, né? É, Você olha assim, a medicina não vai ter matemática, pelo contrário, tem muito, tem tem muita muito, tem muito. matemática, muita, muita. Análise de DNA É ali, que isso. a gente vê, inclusive, né, as combinações de DNA e tudo mais, as estatísticas que geram ali Perfeito, probabilidade de uma perfeito. doença Genética e tal. específica, a parte genética, é muita coisa de Até para matemática. fazer uma cirurgia Pô, associado é, com a IA, né? Então, hoje exato. eu tive o prazer de, dentro de umas visitas dessa, com um grupo, eu fui para a faculdade de medicina conhecer com a galera. E aí, na faculdade de medicina, eles têm uma parte lá só com simulação. Sim, E aí, velho, parecia que você tava dentro de uma cirurgia, era real, real, real. Então você vê aí. sim, Então, aquele cortezinho que é feito, que ela é tudo calculado, tudo, né? Matematicamente. sim, Então, você usou a matemática, a simulação que vem sim. da programação, da computação, junto com a medicina. Então, você vê a interdisciplinaridade sempre. Eles usam aqueles óculos Isso, perfeito. Sempre a própria, as próprias superfícies que são desenhadas isso. digitalmente, né, o mundo simulado ali é tudo matemática, né? Matemática, perfeito. Tudo modelagem computacional. Você tem toda uma modelagem. Para mim que estudei modelagem computacional, né? É isso. Você coloca uma função matemática e ele vai gerar ali uma superfície e tudo mais. Enfim, tudo É isso 100% mesmo. matemática. Bem bacana. Muito bom. É, com esse conceito matemático e lógico, eu acho que ele é muito primordial para todas as profissões e ele traz esse início de embasamento. Mas eu acho que também tem uma influência muito grande no pensamento crítico estruturado, né? Então, eu acho que além de você ter bases fundamentais para raciocinar de forma lógica, de forma bem estratégica, você tem também o Isso. pensamento crítico, né? Que vem em cima, inclusive toda a base matemática, ela é fundamentada em cima disso, né? Você tem filósofos e tem a parte filosófica da matemática, né? A parte mais de pensamento crítico e pensar
Perfeito. O estilo de pensamento matemático são diferentes, né? Existem linhas de Até, matemáticos. até porque a matemática é uma ciência não exata, né? Exato. Então você não consegue ir no laboratório e provar de como chegar no cálculo de uma equação diferencial, né? Sim, sim. Então é você. A gente que vê computação, a gente vê muita transformada de Fourier e Laplace, que Isso. a gente muda do domínio do tempo para frequência e que tipo aquilo não existe, né? É, A gente pega números imaginários, depois converte de volta e o negócio, é incrível e isso, bate. porque tipo assim, você vai para um mundo onde não existe nenhuma relação no mundo físico, Perfeito. matematicamente. É isso mesmo. Então, eu acho que esse pensamento crítico que eu quero trazer, né? Eu acho que ele é extremamente interessante. Ele nasce da matemática, né? Exato. Você acha que isso inclusive ajuda a resolver alguns Ajuda problemas demais. complexos, né? Acho que através desse pensamento crítico, você consegue, por exemplo, você não vai para um problema, resolver um problema, logo resolver por resolver. Eu vou pegar o Sim. problema e resolver. Não. Você tem que analisar o problema, Uhum. fazer a crítica sobre esse problema. O Sim. que é você fazer a crítica, né? Você me fazer um checklist. Pô, Uhum. esse problema, qual é a causa desse problema? Sim. E se ele acontecer, qual é a consequência que ele vai levar? E a partir daí, desse todo entendimento, e a solução? Quais soluções eu posso Sim. descobrir, né? Então você faz um checklistzinho bonitinho das causas, consequências, quais soluções são viáveis. E quando a gente traz para o mundo real, a gente trabalha, tem várias soluções, Sim. mas tem solução que o custo vai ser muito alto. Sim. Então você tem que trabalhar na solução ainda otimizando, que aí você tem que trazer a ferramenta da lógica de programação, né? Sim. Então, fazer esse pensamento crítico sobre determinado problema, que na matemática existe demais, é extremamente importante e dispensável para Sim. a resolução mais eficaz do problema, né? Tem problemas de engenharia também que exigem isso, né? É, pode citar algum exemplo? Tem exemplos de otimização de materiais, Perfeito, recipientes? você pode otimizar o volume de um recipiente, né, na indústria aí de Nescau, por exemplo, Sim, né? sim. Você pode trazer na engenharia Para química, né? saber quanto cabe, Isso, o máximo de Nescau possível na isso. lata, Ou quanto de recipiente você deve, né? gastando o mínimo de E o mínimo material, de material para tentar aumentar o lucro da aumentar o determinada lucro da da, da, empresa. da Num empresa. balanço de energia, né? Sim, Então, no balanço energético, no balanço de massa na engenharia química, na área de processo industrial, isso é extremamente importante a modelagem sim, matemática. sim, sim, Então, você fazer esse balanço de maneira que vai economizar a sua quantidade de energia gasta naquele processo é de extrema importância. sim. Aí A você, gente, você olhando para o custo e olhando também para os resíduos, né, que sim, você joga na natureza. Então, você diminuir esse resíduo, você está trabalhando não somente a favor da natureza, mas também a favor do custo do processo sim, e dentre outras variáveis que tem aí, né? Você recebe subsídio e tal, então você é sempre influenciado para estar trabalhando dessa maneira, né? E ainda bem, né? sim, Que se você olhar outros tempos, lá não era tão assim, né? sim, Então a modelagem matemática, a programação vem ajudando bastante nesse quesito, sim. vem trazendo essa reflexão e podendo aplicar, né? Eu fico imaginando os matemáticos quando não tinha nada. É. Imagine para Só fazer só raciocinando raciocínio, em né? cima da própria matemática. Só raciocínio. Eu sou fã de um aqui, se a gente for falar deles mais tarde, mas já Sim, vou dar uma prévia aqui. Eu sou fã de Gauss. sim. Gauss ele conseguiu desenhar um polígono de 17 lados com régua e compasso. Nossa Senhora. O cara não usou modelagem nenhuma, pô. A Nenhuma. modelagem. Brutal. É, Agora, claro que eu posso ser que alguém venha falar, né? Ah, mas o tempo era outro, ele só tinha isso para fazer. Realmente, a galera que estudava naquela época, as condições, quem estudava tinha uma boa condição. sim, Então, realmente, o cara não precisava se preocupar em trabalhar e por aí vai. Mas eu não tem como tirar o mérito de um cara desse, né? Se a gente for falar dele, eu entro um sim, pouquinho, né, de alguns detalhes que quem for assistir vai ficar abismado, que os caras eram diferentes. Tem gente nova também chegando aí, mas os tempos são outros, né? A sim. correria, a dinâmica, a necessidade, o tempo é diferente, Uhum, então mas é isso aí, velho. Eu acho que a matemática e a programação, esse pensamento crítico, sim. eles sempre vão dar juntos. Não adianta você fazer matemática por fazer, você tem que fazer análise antes, né? Voltando aqui para o tema, então, a gente falou sobre pensamento
matemático, lógico, pensamento crítico. Hum, Agora, a gente vai aprofundar um pouco mais na computação, na parte de tecnologia e computação. Matemática dentro da computação. A matemática, ela tem várias influências na tecnologia e na computação. Uma delas é o próprio conceito de algoritmo, que é um conceito puramente matemático, 100% matemático, né? A gente fala que um algoritmo é tudo que pode ser resolvível por uma máquina de Turing, né? Que tem seus conceitos matemáticos, que é pura matemática, né? Então, assim, dá para processar informação no papel e na caneta usando matemática. perfeito. Então, o próprio conceito de processamento do computador, ele nasce muito antes na matemática. O próprio conceito de números binários, né? A forma com que o ser humano conseguiu construir a máquina, o computador, foi controlando a energia elétrica, né? Então, é o 0 e 1, o 0 volt, o 5 volts, que quando a gente estuda na computação não é exatamente 0 e exatamente 5, mas é uma faixa. Isso também é matemático, isso também vem da base matemática. Todo cálculo e processamento que o computador faz, ele é baseado nisso, né, na lógica binária. E também, não somente isso, a gente tem também problemas da computação que a computação resolve usando matemática, que é como a gente recebe o tempo na matemática pelo clock do processador, então o tempo ele não é contínuo dentro do computador, né? Ele é uma Isso. discretização. E isso traz 1 milhão de problemas que só a matemática resolve, como Fourier, Laplace, e é assim que a gente. Análise de sinais do computador são resolvidos dessa forma, né? Então, existem mais desafios, né, que a tecnologia pode trazer. E como é que você encara esses desafios de trazer a tecnologia, fazendo o contrário agora, né? Trazendo a tecnologia para dentro da sala de aula, para dentro do ensino da matemática, como é que você vê esses desafios e enfrenta esses desafios? Você tem alguma ferramenta que você usa Sim, normalmente? Como é perfeito. que você traz isso para o dia a dia? Assim, a inserção da tecnologia é extremamente importante. É, dentro. Claro que eu gostaria que aqui a gente vivesse outra realidade, né? Sim, Fosse mais. Mas vai além disso. Tem a questão cultural, tem, tem, sim, tem várias questões aí sim, que influenciam, até questão econômica, né? Poder sim, econômico. sim. Mas, por exemplo, numa aula que eu estou trabalhando com função trigonométrica, Uhum, né? Com gráfico, seno, cosseno, tangente, ou outro tipo de gráfico também. Eu uso muito o GeoGebra, então trabalho essa sim, ferramenta para mim muito é bom. indispensável. Usei agora no mestrado para Muito bom. trabalhar um ponto de flexão, né? Questão Sim, da sim, convexidade das funções, da mudança de convexidade. Então utilizei bastante o GeoGebra. E o GeoGebra a gente pensa que é uma ferramenta básica, mas ali tem um poder extremamente sim. importante. A tecnologia a gente utiliza bastante também, a questão de modelagem mesmo. E hoje a inteligência artificial é um parceiro nesse quesito, né? Você usa muito Muito demais. ChatGPT? Todas, todas, Você, todas, você todas. pede para Para gerar gerar um um programazinho, um software e software roda e roda para perfeito, mostrar um gráfico na perfeito, tela. perfeito. Muito Então bom. e inclusive até estava usando esses dias e eles falaram que só poderiam gerar o gráfico se tu tivesse logado, né? Eu não, Sim. aí eu loguei e tal, gerou tudo perfeito e aí a partir do gráfico fiz análise para o trabalho de conclusão no mestrado. Nossa. Então é uma ferramenta bastante interessante. Falo direto para os meus alunos, né? Sim. Que não só meus alunos, mas outras pessoas acham que a ferramenta serve só para dar resposta, mas não é, Não, né? A ferramenta vai muito além disso. Então, se sim. você souber utilizar a inteligência artificial de uma maneira correta, sabe, Mário? Você ganha tempo. Pô, eu lembro na época de engenharia química, de que Porra. usava Python, MATLAB, né? Essas duas Ah, linguagens, trabalho osso. era osso. Eu Trabalho já te era. abusei A bastante gente para já tirar chorou dúvida aí. muito. Rapaz, esse negócio não tá rodando não aqui. O que é que tá É, acontecendo? E aí, quem tem a visão, né, sim, mais profunda do tema, consegue enxergar de uma maneira mais rápida, mas sim, quem não tem vai ficar ali rodando, sim, rodando e mexer uma sim, coisa, mexer a outra e não consegue. Hoje com a inteligência artificial ela te sim. ajuda bastante, bastante. A gente vai trabalhar agora matéria de, agora eu esqueci o nome da linguagem que a gente vai usar, mas a gente estava discutindo lá e os colegas que já passaram por esse processo falaram que a linguagem antigamente, há 10 anos,
Você jogava o programa, não rodava. Hoje em dia, você já joga, E ela já já identifica. identifica até o erro. Nossa, Aí aí joga é linha perfeito. tal, aconteceu isso Isso e mesmo. isso. Então isso pra gente porra, Os ah, matemáticos usam muito R também, né? isso R, eu usam MATLAB, não tenho usam lembrado. muito essas linguagens Fortran, usavam bastante também. Como é que você enxerga o poder computacional aliado à resolução dos problemas matemáticos? Agora, mais voltado a problemas complexos mesmo de matemática, né? Ou seja, existem problemas da matemática que a computação já ajudou a resolver e ajuda até hoje. Como é que isso acontece? Sim, perfeito, perfeito. É, acho que eu posso, assim, trabalhando nos problemas mais antigos, não, né? Porque antigamente não tinha essa ferramenta que Sim, que sim, tem hoje em dia. Mas se você trabalhar problemas atuais, você tentar descobrir uma solução de problema desse sem a utilização da da matemática do computação. software, Sim, que vai sim, lhe gerar, né, algo mais concreto, mais eficaz, é inviável. Hoje em dia sim. você tem que estar Então, os matemáticos eles usam no dia a dia simulação computacional para com frequência, com poder. frequência, com frequência. É comum no mestrado, no centro de pesquisa, então a Sim, galera sim. usa. Muito Agora bom. sim, tem professores que são aqueles professores mais, né, com Sim. raiz, Que que gostam gostam do poder da teoria. isso, do poder da teoria, que ficam meio, né, não sei qual a palavra certa usar. Eu admiro muito, inclusive, a galera que prefere não usar a tecnologia, porque mostra também o poder da matemática teórica, que Uhum. é poderosíssima, inclusive. Mas eu acho assim, existem problemas, sei lá, por exemplo, calcular o milionésimo número primo. Eu acho que existem problemas matemáticos que realmente só o poder computacional vai trazer à tona as Isso. soluções. Eu acho muito difícil você hoje solucionar problemas complexos Sem sem utilização a utilização do processamento, do poder de processamento de hoje, né? Eu acho que, como você disse, talvez antigamente que o poder de processamento era muito limitado, realmente talvez fosse o poder computacional da mente, né, calculando, fosse realmente muito maior, mas eu acho que hoje em dia é muito difícil. complicado Poder de demais. processamento, hoje a gente até pouco tempo atrás tinha aqui em Salvador o computador mais rápido da América Latina, né, que fica no Senai Cimatec, que é um supercomputador. Então, o poder de processamento dele é absurdo. Então, dá para resolver modelagens computacionais e matemáticas de uma forma muito eficiente, né? A computação ela depende fundamentalmente da matemática, né? Então, você tem alguma opinião sobre essa dependência filosófica, estrutural entre os dois? Como é que você vê essa dependência hoje em dia? Assim, Você acha que muito mais pela álgebra de Boole tudo começa por aí, né? Sim, Questão de números binários, tal. sim, Então, tem muita ligação com matemática. A dependência que eu falo não é nem usando o termo de forma pejorativa, não, pelo contrário. sim. Eu acho que a computação ela não pode andar sem a matemática e nem a matemática pode andar Hoje sem a sem a computação. computação. Hoje, você trazer a computação para dentro eu queria ter tempo. Sim, Porque quando você trabalha em instituições, seja sim, privada ou seja pública, você tem algo a cumprir. sim, E às vezes fica meio como é que eu falo? Não vai dar tempo de sim. você para fazer um trabalho desse, inserindo uma matemática, uma lógica de programação, leva tempo, né? Se o É. aluno já vem com aquele conceito enraizado desde pequeno, que eu acredito que tem Hoje em várias dia, instituições que trabalham dessa exato, maneira, exato. mas não é muita realidade aqui da nossa região, Sim, são poucos que fazem isso, sim, eu acho que já traz de uma maneira bem legal. Eu vou citar exemplos, eu trabalhei com um grupo de alunos, tem 3 anos, numa Olimpíada da Unicamp, a OMO. sim, E dentro da OMO tinha questões que envolviam
a matemática computacional, entendeu? Show. Então foi preciso o aluno se preparar, tal. Uhum. Mas ela é importante. É tanto que nessa nova reforma que tivemos, que eu sou até crítico com relação a isso, porque, por exemplo, um ensino integral, por exemplo, poderia, num turno oposto, o aluno tá aprendendo Sim. coisas como, né, a lógica de Uhum. programação, dança, enfim, Sim, 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 outras áreas que fujam da sim. questão de avaliação, de fazer prova Total. de matéria básica, né? Fazer interligação mesmo. Uhum. Em uma instituição privada que eu trabalhei, o pessoal ainda começou a inserir isso. Acho que eu até citei com você, olha, estou Sim, ensinando aqui número binário para os sim. meninos, ensinei circuitos lógicos, Cara, isso é isso muito na legal. turma de segundo ano do ensino Sim, médio. Circuito lógico, chegamos a fazer, na verdade não deu tempo eu pedi para rodar um programa, mas aí eu já levei ele quase pronto. sim, Cheguei lá, só fui finalizando sim. a linguagem, né? E aí rodei lá na sala, mostrei como é Muito que legal, fazia, aí cara. foi legal. Os meninos se encantaram, um negócio besta de Sim. fazer o bonequinho andar pra lá e pra cá, mas é algo que mostra Sim. que a matemática E a a computação. computação não vão jamais andar. E agora a tendência é que elas hoje você constrói uma casa, a sua casa é toda, né, Toda modelada. toda modelada, então, É isso mesmo. é interessante. Maravilhoso. Eu gosto também muito as duas pontas, né? O hoje em dia, a matemática usa muito a computação para poder ajudar, mas também no início, tipo, o Alan Turing era um matemático, né? Então, Isso, tipo, o pai da computação, ele era matemático, matemática. necessariamente. Então, para o cara construir a máquina, uma das primeiras máquinas, né? A Enigma, que foi uma das primeiras máquinas, precisou, lá no contexto da Segunda Guerra, né? Precisou de um matemático trazer esse conceito para começar a surgir as primeiras máquinas Perfeito. eletromecânicas e tal. Enfim, para quebrar a criptografia da Enigma e tal. A alemã foi muito. A história da matemática ela é muito interessante e surge, ou da computação, né? E surge Através essencialmente da da matemática. Isso é matemática. muito legal. A gente tem um bloco interativo agora que é um quiz dos pensadores matemáticos, certo? Eu já dei meio que uma prévia, né? Você já deu um spoiler aí, mas a gente vai tentar Beleza, lhe pegar para tentar ver quem você gosta dos beleza, pronto, matemáticos, tranquilo, beleza? E aí antes de você responder, eu vou explicar para a galera sobre, né, por que é conhecido esse matemático, tranquilo. pelo que é conhecido cada matemático. Mas a primeira dupla que você vai enfrentar e ter que escolher um dos dois é Pitágoras ou Euclides, tá? Pitágoras, conhecido pelo Teorema de Pitágoras, para a galera que está em casa, e Euclides, pai da geometria, né? Então, que escreveu os Elementos, um dos livros, né, de influência aí na história matemática. Então, Pitágoras ou Euclides, para começar? Rapaz, Quem você escolhe? eu sou fã da geometria euclidiana, então eu vou ficar com Euclides. Euclides. Porque Euclides. tem outras geometrias aí que te levam para um caminho que Euclides conseguiu resumir tudo bonitinho. Agradeço Perfeito. demais a ele, inclusive. Perfeito. Euclides ou René Descartes? René Descartes, para quem não sabe, pai da geometria analítica, né, que uniu álgebra com geometria, e também grande filósofo aí, escritor de frases penso, logo existe, né, o método de Descartes. Qual desses você escolhe? Assim, Seu os Euclides dois, ou René eles, Descartes? os dois né, trabalharam com temas bastante importantes e áreas, né, que andam juntas. Sim, A geometria analítica ela tem uma ligação bastante com a geometria e com a álgebra, né? Acho que a geometria analítica ela ligados. consegue unir Sim. as duas áreas. Dizem até que René Descartes, no plano cartesiano, né, que ele foi o responsável, né, pela construção, diz que ele estava deitado e aí ele via a questão do movimento do inseto, não sei se era uma mosca, não sei. Sim. E viu horizontal, vertical, oh, isso daqui me dá alguma coisa, me dá um plano, dizem, né, se é verdade. Então é um cara que eu gosto bastante, mas ainda continuo com a geometria euclidiana, Euclidiano, Euclides. Euclides. Euclides ou Isaac Newton, co-criador do cálculo diferencial integral? Aí não tem, aí Euclides me perdoe, mas Isaac Newton varreu, né? O cara caminhou por diversas áreas, né? Então aí o cara Isaac Newton também na física na física, tu é clássica, doido.
Isaac Newton ou Leibniz, também co-criador do cálculo, né? Eles meio que surgiram juntos com a solução do cálculo, meio complementar, inclusive, Isso. e contribuiu também muito com a lógica e com a parte de filosofia também, o Leibniz. Isaac Newton ou Tem Leibniz? até a questão da forma da definição, né? Que são duas Sim, definições, duas uma de Newton e definições. outra de Leibniz, né? Isso, Tem um isso. livro, acho que é A Guerra do Cálculo, Tem a Guerra do Cálculo, maravilhoso que livro, bacana o inclusive. livro, pra quem quiser se Mostra as cartas interessar. que eles trocavam Isso. e tal, Quiser bem ler, legal. quem tiver curiosidade, quem estiver estudando cálculo aí, é bem interessante. Depois de passar as provas, faça as provas, nas férias você lê o livro aí. Mas eu ainda continuo com o Newton. Newton, maravilha. Newton ou Euler, um dos pais da matemática, né, da história. Euler, inclusive, recebeu uma letra para ele que o Isso. representa. E aí? Euler, eu vou te dizer, pra mim é o segundo maior matemático que já existiu. Sou fã desse cara. Você vai ficar com Euler? Nessa eu vou ficar com ele. Se eu for trabalhar, o cara foi responsável aí por setor de séries, né? Trabalha com números complexos. Isso. Tem até aquela divisão do E elevada, né? Exato, exatamente. Então, é um cara que caminhou em diversas áreas. Foi importante para muita coisa. Eu vou em Euler aí. Vai em Euler. Euler ou Évariste Galois, fundador da teoria dos grupos e da álgebra moderna. Euler. Euler, Euler ou George Boole, da lógica booleana. Vou contrariar um pouquinho vocês A aí. galera da computação. Mas é Euler. Euler, Euler ou Riemann, Bernard Riemann, que desenvolveu a geometria não euclidiana. Vou com Euler. Euler, Euler ou Kurt Gödel, autor do Teorema da Incompletude. Euler. O Gödel também é nosso. Euler ou Alan Turing, o pai da Ó, computação. vou contrariar de novo, mas vai desculpando aí, viu, galera? Vou Euler. com Euler de novo. Euler ou Marian Mirzakhani, que foi a primeira mulher a ganhar a medalha Fields, que é a medalha da área de vocês da matemática. Medalha muito importante. Contrariar um pouquinho as mulheres aí. As mulheres têm crescido na ciência, é preciso, Sim, né? bastante. É preciso mais Sim. espaço, mas eu continuo com Euler E também. na computação também, inclusive, a computação, a programação, inclusive, né, a tarefa de programar, ela também tem ganhado muito. Eu conversei, inclusive, no meu canal do YouTube tem um vídeo com a Camila Campos, que é programadora, e a gente conversa muito sobre isso, né? Na programação existem muitos grupos para ajudar mulheres a programar e tal, de Isso incentivo, aí. porque realmente precisa muito. Euler ou Terence Tao, um dos maiores matemáticos vivos hoje que trabalha com teoria dos números, Isso. análise harmônica e equações diferenciais. Apesar dele trabalhar numa área que eu amo, velho, que é a teoria dos números. Peguei uma matéria agora, uma disciplina no mestrado que foi. Era a teoria dos números, mas tinha outro Sim. nome lá, aritmética e tal, mas. Uma área muito interessante, você trabalha com diversas coisas, diversos campos. Eu continuo com ele. Ele pra mim foi o segundo. Euler ou Grigor Perelman, que resolveu a conjectura de Poincare, que foi um dos últimos grandes problemas da matemática e da história, que ganhou o prêmio, né, da medalha Fields de $1 milhão e rejeitou. Então ficou muito famoso também por causa disso. E aí? Euler. Euler. E agora o grande embate Euler ou Gauss, conhecido como o príncipe da matemática, que trabalhou com teoria dos números, estatística, álgebra e magnetismo. Aí você pegou pesado, você pegou meu ponto fraco. Pra mim, Gauss, ele é fora da curva. Na programação tem importância na curva de Sim, Gauss, né? Aquela parte lá sim, de curva de Gauss. probabilidade, de Sim, utilizar aqueles métodos. sim, Então ele usa muito da programação. Hoje, ele não, né? Hoje a galera pega muito do sim. trabalho dele e aplica muito na computação. Gauss, só pra galera ficar conectada aí com a história dele, eu uso muito a história dele quando eu falo de progressão aritmética. Sim. Mas antes dessa história dele de progressão aritmética, Gauss com 3 anos, velho. Olha a situação, o cara é gênio, chega a me arrepio. O cara com 3 anos de idade, dizem que o pai dele estava resolvendo um problema de finanças Sim. da família, sentado, tal, resolvendo. A família dele era bastante humilde. E tava resolvendo, tá, vou pagar a conta aqui, tá, fazendo matemática básica, né?
E aí ele percebeu que o pai estava errado, 3 anos de idade. Nossa. E aí ele percebeu, pai, posso falar, tá? É isso, 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 isso. Ou seja, o cara com 3 anos de idade Já já tinha um dom, tinha. já tinha ali algo diferente. E aí a galera percebeu, pô, esse menino é diferente. Foi pra escola tal. Com 7 anos de idade, acho que você já deve ter estado falando essa história. Um professor para a turma fazendo barulho. Professor, parei, esse barulho tá demais. Fazer o seguinte, vocês vão agora resolver a soma de 1 até 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100. Sim, Ou seja, era um trabalho que ia levar um tempo, sim. né? Bacana. O que é que Gauss pensou? 7 anos de idade, viu? Tem gente que com 20 não consegue pensar. Então, o que é que ele pensou? Ele viu, né, velho, que se você somar o primeiro e o E o último, último 1 dá mais 100, 101. 101, o segundo e o penúltimo, 2 mais Da 99, série, né? 101. Ou seja, são 50 pares, né, de Sim, somas, onde sim. vai dar. Então, 50 vezes 101, 5.050. Então, ele resolveu o problema em 1 minuto, né? O cara com 7 anos de O que idade era pra ser um pensou. Isso. castigo. E a partir daí a gente estudou hoje progressão aritmética, Sim, sim, que a sim, equação vem lá de Gauss, que sim. descobriu com 7 anos de idade. Então, é um cara que. E ele era diferente. Ele só publicava o trabalho dele se ele tivesse certeza 101%. Caramba. Ele não publicava os trabalhos assim. É tanto que muitos trabalhos dele foram publicados por outras pessoas. Sim, E a galera foi pegar o material dele, que ele fazia trabalho, né, no doutorado, pós-doc. Quando foram pegar, viu que ele já falava do que a galera já descobria. sim, sim, Então, sim. ele só publicava, ele era Ele muito. deixava, ele de fato Isso. Ele deixava. era perfeccionista. Ele só publicava quando tivesse certeza E o que que ele estava não tinha, ele certo. só levantava a E tipo bola para assim, outro chutar. isso. E tipo assim, tem algumas coisas que ele descobria que naquele momento não teria como descobrir se estava Sim, certo ou não. Mas com o sim. avanço, o tempo foi passando, Uhum, os estudiosos fazem isso, né? uhum, Geralmente alguns vão aperfeiçoando o que o sim, outro falou, tal. Então ele tinha essa visão, ele já enxergava lá na frente. Pô, o sim. magnetismo, o cara ele conseguia naquela É, época falar com outra pessoa numa distância. Hoje em dia show. é o Sim, WhatsApp, né? sim, É a base do WhatsApp, do, sim, do, do, sim, do do que move, né? sim. Então o cara conseguiu trabalhar em diversos, tu é doido, magnetismo, questão para programação de séries, séries não, Sim. séries foi feio, é, de números complexos, de raízes, desculpa, de raízes de polinômios. Pô, isso daí o cara teve raízes não complexas, raízes complexas, Sim. de que ele dizia que um polinômio de x elevado a n, né, dava n raízes. Então ele que conseguiu de trabalhar Nossa. com essa parte aí. Pensa aí, tu é doido, o cara é fenômeno. Para mim, eu Fanzaço sou fã, 100%. sou fã de Gauss. Maravilha, maravilha. Tem alguma observação que você queira dar sobre algum outro matemático desses da lista ou não? Não, acho que você resumiu bastante, de Sim, forma bastante inteligente. São, sim. são os caras que conseguem trazer o que a gente usa hoje, né? É a base de Tem tudo. mais algum que vocês estudam na matemática que você lembre que eu tenha esquecido ou não? Os principais estão aqui? Não, dos principais Os estão principais estão estão aqui. aí. Maravilha, que bom. Jackson, você também é professor da Inside Coders Club, né? Que patrocina a gente aqui. Vai ficar o QR Perfeito, Code aqui embaixo para quem quiser. Você ensina matemática para programadores lá, né? perfeito. E você quer contar um pouquinho do que tem de conteúdo lá seu? Pô, foi uma experiência bacana, tem sido uma experiência bacana. Lá a gente conseguiu desenvolver uns 4 aulas, né? Foram. 4 aulas bem, bem interessantes. Começamos com a parte básica, para que serve a matemática. Trabalhamos com tabela Tabela verdade, verdade. alguns conectivos que também a programação Sim, faz, né? Que surge a partir da tabela verdade. sim, Mostramos alguns exemplos, aplicações, sim. Cálculo e numérico um cálculo pouco, né? numérico. Cálculo numérico. Então acho que o cara, se quiser, né, eu quero saber o que é que eu vou estudar. Acho que os vídeos eles resumem bastante o Sim, que o cara vai ter pela frente. E vem você pra escola, pro sim. instituto, que vai tá rodeado de bons profissionais, isso eu posso ter certeza. Maravilha. O QR Code vai estar aqui embaixo para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Jackson Matemático está lá, disponível na comunidade para poder tirar dúvidas também da galera. E Jackson,
quer deixar uma mensagem final aí para os estudantes e profissionais apaixonados por matemática e educação? O que que você quer deixar de mensagem para a galera aí? E onde te encontrar nas redes sociais? Bom, para você que está nesse mundo, né, de estudo, de buscando conhecimento, na verdade, eu acho que desistir é uma palavra que jamais pode aparecer no seu vocabulário. Vai ser árduo, não vai ser tão fácil, mas acredito que com estudo, com persistência, é como eu te falei aqui, né, no começo da nossa conversa, que é estudar não por obrigação, não pensando naquela, claro que a aprovação vai vir, vai ser a consequência, mas é estudar buscando mesmo ter um conhecimento, que esse conhecimento vai te levar a algo, né? Algo que você almeja, é numa entrevista de emprego, você que deve aí, você é um deve aí, né? Um desenvolvedor Sim, que está buscando, né, oportunidade de trabalho, então você com todo esse material, né, que a comunidade ela agrega na sua vida, sim. você vai conseguir, vai ser notório. Você vai conseguir êxito em qualquer situação que você estiver passando. Seja ela uma entrevista de emprego, seja ela uma prova de habilitação de algum determinado curso, Sim. por aí vai. Então, acho que a mensagem que eu quero passar é que desistir jamais e venha com a gente. Venha, entra na comunidade, dá uma olhadinha lá nas aulas. Estamos aqui só para ajudar, só para apoiar no que for necessário, beleza? Maravilha. Minha, Eu acho que antes de você dar sua mensagem final em relação às redes sociais, eu acho que no mundo onde a gente tem tido a influência cada vez maior da inteligência artificial, inclusive no trabalho, no dia a dia, eu acho que o diferencial da matemática para quem é dev, para quem é desenvolvedor, trabalha na área de tecnologia, pode ser uma boa, né? Então, tipo assim, um Perfeito. bom diferencial para quem Isso. competitivo, né? Então, tipo, você está disputando ali uma vaga com alguém que é dev também, que sabe usar IA também. Então, pô, a matemática pode ser um bom diferencial, né, pra galera. Perfeito. Eu falo isso direto em diversas áreas, na verdade, né? Sim, Se você for pegar hoje a área de jurista, né? O cara que tem uma matemática sim, ali mais, né, avançada, o cara vai uhum, conseguir sobressair desse cara. Mesmo que você falou aí pro cara que da inteligência artificial, né? Geralmente os caras sabem inteligência artificial. Se é, tá no processo ali, os caras vão ter, só que muita gente às vezes não sabe aquela matemática básica que sim, tá por trás sim, dessa programação, né? Dessa sim. computação. Então, acho que, como o Levi falou, acho que esse conhecimento vai fazer você galgar grandes palcos, né, da vida. Maravilha. Onde é que a galera te encontra nas redes sociais, Rede Jackson? social, Instagram, Jackson Júnior 3i. Lá eu posto algumas coisas relacionadas à matemática. Tô devendo, tô pensando em abrir, na verdade, outro Instagram Sim. só ligado ao meu trabalho. Tem um ali que tá parado, posso pegar, acho que eu vou fazer isso, mas se eu fizer isso em breve, eu Maravilha. mando, peço para que você divulgue aí pra galera. Maravilha. Um abraço para todos os alunos do Jackson aí, a galera aí que já estudou com o Jackson. E é isso aí, Jackson. Muito Show de obrigado. bola. Valeu. Valeu, galera.